Fantasmas são seres muito famosos em histórias de terror, mas tem várias lendas bizarras e diferentes sobre eles através do mundo. E aqui veremos 7 tipos bizarros de fantasmas. O Oishi, conhecido também como Sem Orelhas, é uma lenda bem conhecida do folclore japonês. Era um mestre musical cego e morava em um templo budista. Dizem que a maneira que o Oishi tocava seu instrumento era tão incrível e encantador que até mesmo fantasmas e demônios choravam ao ouvi-lo. Segundo a história, um certo dia enquanto o Oishi tocava, ele recebeu a visita de um samurai, pedindo para que ele o seguisse para encontrar o seu senhor. Chegando no lugar, ali tinha várias e várias pessoas e o senhor pediu para que o Oishi fizesse uma apresentação. A plateia reagia de maneira incrível, até mesmo chorando em certas partes. Acabando a música, ele foi completamente aplaudido e muito elogiado. Foi acompanhado de volta ao templo pelo samurai, que o avisou para que não contasse a ninguém sobre isso. Na noite seguinte, ele foi ao mesmo local, onde foi muito bem recebido, e de novo fez com que o povo chorasse. O sumo sacerdote percebeu que Oishi saía todas as noites e retornava só de manhã, então foi perguntar para ele o que estava acontecendo, mas Oishi não disse nada por medo do samurai. Então o sumo sacerdote pediu para que alguns servos seguissem o Oishi durante suas viagens noturnas e viram que ele foi parar em um cemitério local, onde ele tocava música na frente de um túmulo de um imperador chamado Antoku, e várias bolas de energia surgiam ao redor dele e balançavam de um lado para o outro, como se estivessem dançando. Os servos, vendo que o Oishi estava em perigo, foram até ele e o arrastaram de volta para o templo, e contaram ao sumo sacerdote o que tinham visto. O sacerdote ficou muito irritado, avisou o Oishi que aqueles fantasmas eram perigosos, e que não estavam gostando muito da música dele, apesar de parecer, e provavelmente matariam ele em sua próxima ida até lá, e acabariam ficando com a sua alma. O sacerdote então pintou algumas marcas ao redor do corpo de Oishi, que deixaria ele invisível para os fantasmas, porém, eles ainda poderiam ouvi-lo, e também, de certo modo, o sacerdote acabou esquecendo de pintar as orelhas de Oishi. O fantasma do samurai então voltou durante a noite, chamando pelo nome de Oishi, e não achava ele. Em um certo momento ele disse: "Eu vejo seus instrumentos, eu sei que você está por aqui." Oishi ficava em silêncio ainda, mas então ele ouviu: "Agora eu sei porque você não responde. Suas orelhas estão aqui, mas o resto do seu corpo foi levado. Bem, eu acabarei pegando as suas orelhas para explicar para o meu mestre." E nisso, o fantasma arrancou as orelhas de Oishi. Guixin são fantasmas bizarros da Coreia, só que esses fantasmas são espíritos de pessoas que por algum motivo não puderam ir até o outro mundo. São aqueles que morreram de uma forma injusta e estão muito tristes ou com muita raiva. Eles só vão deixar esse mundo quando finalmente encontrarem a paz, e com isso eles ficam vagando pela terra buscando vingança ou até conseguirem se livrar desse ódio de alguma forma. Existem vários tipos diferentes de Guixin, dependendo do jeito que a pessoa morreu. Os Cheonryu Guixin são fantasmas daquelas mulheres que morreram virgens. Dizem que antigamente na Coreia, as mulheres desde pequenas eram obrigadas a servirem os homens, por isso se morressem virgens se tornavam fantasmas. Elas têm uma forma bem famosa de fantasma asiático. Elas usam uma roupa longa e branca e têm os cabelos cobrindo o rosto. Os Guixin são aqueles fantasmas que acabaram morrendo afogados e vagam por debaixo das águas e não gostam muito de se sentirem sozinhos, então estão sempre puxando alguém para debaixo das águas para ficarem junto com eles. Taogyal Guixin são aqueles que dizem ser os mais assustadores entre esses fantasmas. Eles não têm rosto, dizem que eles ficam nas montanhas e só o fato de olharem para eles podem acabar causando a morte. Eles são a causa daqueles desaparecimentos que envolvem pessoas andando sozinhos nas montanhas durante a noite. Eles nascem da morte daqueles sem família e sem amigos que não tiveram a devida despedida. O Pocong é um fantasma da Indonésia e também da Malásia, e era visto como sendo a alma de uma pessoa que estava presa em sua mortalha. Em seus países ele é conhecido como Kain Kafan, e o sudário, a roupa ali que ele usa, era muito comum em funerais islâmicos muito antigos para envolver o corpo do falecido ali, né? O cadáver era então coberto com esse pano branco e era amarrado nos pés, na cabeça e também no pescoço. E de acordo com as lendas, a alma da pessoa morta fica na terra por 40 dias após a morte, e após esse tempo, a família tinha que ir até o corpo e amarrar a roupa, e quando isso não acontecia, dizem que o corpo saltava de sua sepultura para avisar as pessoas que o ritual não tinha sido concluído. Depois que os laços eram desfeitos, a alma deixa a terra e nunca mais aparece. E por causa, é claro, dos laços feitos ali no pé do corpo, né, não tinha como o fantasma andar, e por esse motivo era visto comumente deslizando sobre o chão ou pulando. Esse tipo de fantasma não é uma alma única, mas sim várias que foram esquecidas ou ignoradas por suas famílias, ou enterrados como indigentes. E por incrível que pareça, há inúmeros relatos, vídeos e até fotos desses fantasmas. O Cavaleiro Sem Cabeça, ou Durahan,
é uma aterrorizante criatura lendária e imortal, e também, é claro, um fantasma, que geralmente, pelo nome, é visto sem cabeça e cavalgando em um cavalo negro, que também não tem cabeça no caso. Ele sempre segura a sua própria cabeça embaixo do braço. Dizem que a cabeça dele está sempre podre, e a cor e a consistência é a mesma de um queijo mofado. Ela emite um brilho estranho, e serve de lanterna para iluminar o caminho do cavaleiro, e seus olhos são enormes e extremamente sombrios. E a boca dela tem um sorriso hediondo meio estranho, que vai de um lado até o outro do rosto. O Durahan possui ainda um chicote que é feito com a coluna de um cadáver humano. Às vezes ele é visto montando somente o cavalo preto, que fica andando sem a cabeça durante a noite, espalhando todo o terror em seu rastro, e outras vezes ele aparece em uma carruagem puxada por 6 cavalos negros. Essa carruagem é iluminada por velas e feita de caixões, pedras de túmulos e ossos humanos. A carruagem viaja tão rápido que até parece que os cavalos não relam no chão, e meio que os cascos deixam um rastro de incêndio pelo caminho. Dizem que no momento em que seu cavalo para de correr, um ser humano morre. Não há nenhuma maneira de parar a cavalgada de Durahan. Todas as fechaduras e portas se abrem automaticamente quando ele se aproxima. Se você ouvi-lo chamar o seu nome, certamente a morte cairá sobre você. Além de tudo isso, ele não gosta de ser observado enquanto está trabalhando, e joga uma bacia de sangue em todos aqueles que se atrevem a fazer isso, sendo muitas vezes isso na verdade um sinal de que esses são os próximos a morrer. Ou também pode atacar os olhos dos observadores com seu chicote. No entanto, Durahan se assusta com o ouro, e até mesmo um único alfinete de ouro pode acabar afastando ele. As origens da história de Durahan não são conhecidas com muita certeza, mas acreditam que seja a encarnação de um antigo deus celta, o Krondub, que era adorado por um deus antigo chamado Tigermas, que governou a Irlanda por cerca de 1500 anos atrás e acabou legitimando o sacrifício humano para os deuses pagãos. Sendo esse um deus da fertilidade, exigia vidas humanas a cada ano, sendo a decapitação o principal método de sacrifício. A adoração a Kron continuou na Irlanda até o século VI. Quando missionários cristãos chegaram da Escócia, eles denunciaram toda essa adoração e, sob a influência deles, as velhas religiões sacrificiais ali na Irlanda começaram a perder a sua força. No entanto, o Kron não podia renegar a sua cota anual de almas, então teria assumido uma forma física que se somou à conhecida do Durahan ou também do Cavaleiro Sem Cabeça, a personificação da própria morte. O Boitatá é muito conhecido por ser basicamente uma cobra que solta fogo contra todas as pessoas que desejam destruir florestas e todos os campos. Essa cobra possui vários olhos pelo corpo, da quais saem as suas chamas. Isso porque dizem que ela acabou devorando vários animais ou os olhos de vários animais. Isso na verdade seria um castigo para ela. Ele é um personagem folclórico muito conhecido aqui no Brasil. Ele defende a natureza contra ataques de seus predadores. A origem dessa lenda, da tradição tupi-guarani, teria ligação com o padre José de Anchieta. Pelo menos ele foi o primeiro a falar sobre a lenda do Boitatá. O jesuíta acabou tendo contato direto com os índios que habitavam o Brasil na época, durante a colonização, e para facilitar o trabalho de catequização, ele acabou se aproximando da cultura indígena. Em seu trabalho de 31 de maio de 1560, o Anchieta falou sobre um fantasma que os indígenas acabavam falando sempre para ele, que é o Baitatá, que significa coisa de fogo, que é formada pelas palavras do tupi, Kembai, que seria coisa, e tatá, que significa fogo. Eu coloquei o Boitatá aqui na lista, não porque ele seria basicamente um espírito, mas porque ele pode aparecer de várias formas diferentes, não apenas como uma cobra de fogo, algumas vezes como um fogo aleatório andando por aí, ou até mesmo, segundo alguns, um fantasma. O Nukilavi é uma criatura originária do folclore das Ilhas Orkney, um arquipélago localizado no Mar do Norte, cerca de 16 km ao largo do norte da Escócia. É uma criatura muito aterrorizante e extremamente maligna, e até mesmo hoje em dia algumas pessoas têm medo dela, ao ponto de que a pronúncia do nome dessa criatura deve ser evitada pelos moradores locais. O único propósito do Nukilavi é aterrorizar os habitantes dessas ilhas, e essa é uma tarefa que ele gosta muito de fazer e raramente tira uma folga. O seu habitat natural é o mar, onde ele é invisível e intangível, porém ele pode acabar andando livremente pela terra, a fim de devorar alguns humanos ou simplesmente arrastá-los para as águas, ou ainda envenenar as colheitas e o gado com a sua respiração extremamente venenosa. É durante essas missões em terra que ele assume uma forma muito assustadora. O Nukilavi possui várias características diferentes que dependem do conto. Ele costuma ser descrito como um homem montado em um cavalo ou até mesmo unido ao cavalo, com uma cabeça muito maior do que a de um ser humano. Uma ou duas cabeças dizem ter somente um olho vermelho e flamejante, e às vezes são descritos como tendo crânios expostos. Seus braços são extremamente longos ao ponto de se arrastarem no chão, e as pernas do cavalo possuem barbatanas. A boca dele é enorme e muito fedida, e os dentes são podres. Ele tem um hálito imundo, a sua respiração é venenosa, caindo como uma praga sobre as plantações ou como doença mortal para qualquer animal. E o detalhe mais estranho da aparência dele é que ele não tem pele.
O seu sangue é espesso e negro e pode ser visto correndo em suas veias, e seus músculos são extremamente grandes e se contorcem a cada movimento que ele faz. Apesar de todos os poderes, o Nuke-Lavi possui várias fraquezas. Uma delas é que ele não gosta de água corrente. Fraqueza essa que na verdade é bem comum para vários tipos diferentes de seres sobrenaturais. Para você escapar dele, basta que você passe por uma água corrente, por um rio, por um lago, por alguma coisa assim, e ficar do outro lado, porque o Nuke-Lavi vai te evitar e vai ir embora. Outra fraqueza é a queima de algas para a criação de medicamentos. O Nuke-Lavi não aguenta o cheiro e entra no estado de fúria. Ele solta uma fumaça que praticamente destrói tudo ao redor. A Melino é até que era uma deusa desconhecida da mitologia grega, pelo menos até que escolheram ela como protagonista do Hades 2, que é o jogo que vai sair aí. Ela basicamente era uma deusa rainha dos fantasmas, que à noite ficava vagando pela terra com o seu exército, causando medo no coração dos homens. Suas pernas e braços eram pretos e brancos, basicamente uma manifestação da natureza do mundo dos mortos e do mundo celestial. Ela é uma deusa que existe basicamente nos cultos órficos, mas da mitologia base mesmo, da mitologia grega mais conhecida, ela não faz parte. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, também de compartilhar o vídeo porque vai me ajudar pra caramba, hein? Valeu, falou, tchau.